Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Prazer te encontrar novamente aqui. É sempre bom, né? Estarmos juntos para estudarmos a Bíblia durante alguns minutos. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós chegamos aqui para estudos de 5 a 10 minutos no máximo, onde refletimos em textos da Palavra de Deus de forma expositiva. Estamos estudando esses livros. Hoje nós estamos estamos na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, tirando lições, e por ser estudos expositivos nós passamos por todos os assuntos, né? Então, às vezes tratando assuntos mais sérios, assuntos mais profundos, mas necessários para a nossa vida cristã, afinal de contas está nas Escrituras e deve ser útil para o nosso ensino, instrução, correção, como a própria palavra diz. Quero pedir a você que comente sempre aqui, deixe pelo menos um amém para saber que você passou por aqui, deixe o seu gostei ou seu não gostei e compartilhe o vídeo se achar necessário também. É sempre muito bom a sua interação. Quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós estamos em 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo está falando de relacionamento, casamento entre crentes e crentes, cristãos e cristãos. Nós falamos que Paulo vai abordando aqui essa temática de relacionamento em 3 etapas. Cristão com cristão, não é? Cristão e não cristãos e cristãos solteiros. Atualmente nós estamos olhando nesse quesito de relacionamento entre cristãos e cristãos. Falamos da intimidade do casal, sobre o cuidado que precisa haver nessa área, sobre o relacionamento íntimo entre o casal, foi o último tema que nós abordamos, que não pode haver a negligência, a chantagem, que é pecado não existir intimidade entre casal por qualquer circunstâncias que não seja ou momentos específicos para uma consagração, desde que acordo entre os dois ou questão de saúde, né? Mas enfim, Paulo trata esse assunto com muito detalhe aqui. Hoje eu quero pensar com você dos versículos 10 e 11, 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Paulo vai começando a falar agora sobre a duração do casamento. Isso mesmo. Parece difícil você falar isso, mas hoje em dia, e na igreja de Corinto também, era necessário explicar qual era a duração do casamento. Verso 10, Paulo já diz assim: Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Mais uma vez, Paulo usa aquela expressão, ordeno eu e não o Senhor. Nós já explicamos o que Paulo está querendo dizer com isso, né? Tem muitas pessoas que querem usar esse texto para dizer, então isso aqui não é inspirado, quem está falando isso é Paulo, né? Mas Paulo está usando essa expressão, ordeno não eu, mas o Senhor, porque o Senhor Jesus já havia tratado do assunto do divórcio lá em Mateus 19, versículos de 3 a 12. E se o Senhor já havia tratado, não é preciso tratar novamente. É essa a expressão que Paulo está usando aqui. Paulo diz que o casamento deve durar enquanto durar a vida. Pois é, né? Hoje em dia a gente ouve que o casamento deve durar enquanto dura o amor, não é? Mas não é assim que diz a Bíblia. Ela diz que o casamento deve durar enquanto durar a vida. Isso foi reforçado lá nos versículos 39 e 40, aqui de 1 Coríntios 7. John Stott, falando sobre isso, ele reforça esse ponto, esclarece esse ponto assim. A antítese que Paulo estabelece entre os versículos 10 e 12 não se opõe ao ensino de Cristo. O contraste não é entre o ensino divino e infalível de Cristo e o ensino humano e falível de Paulo, mas entre duas formas de ensino divino e infalível, uma procedente do Senhor e a outra apostólica. Paulo ensina divinamente inspirado por Deus. Cristo ensina por ser Deus. Ambos estão guiados e dirigidos pela suficiência e a infalibilidade divina. Então, o que nós temos nas Escrituras
é uma orientação de Deus. Se está nas Escrituras Sagradas, e eu creio que as Escrituras elas não contêm a palavra de Deus, elas são a palavra de Deus, então o que Paulo está orientando e ensinando aqui é a palavra de Deus aos nossos corações. Paulo responde algumas perguntas à igreja de Corinto aqui. A primeira delas, que a gente recebe até esse tipo de pergunta, é: o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? O que fazer se eu arrependi de casar? Então, é uma situação que muitos casais hoje se encontram. Existem muitos casais nessa mesma situação dentro até das igrejas, dizendo: eu casei e depois de casado me arrependi, eu vi a besteira que eu tinha feito e agora o que eu preciso ou o que eu posso fazer? O que fazer? Paulo responde fazendo um desafio muito inequívoco aos casais que veem poucas esperanças no seu casamento. Versículos 10 e 11. Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Sabe o que fazer se arrependeu de ter casado? A resposta é simples, biblicamente falando. Casou-se, aguenta firme, não desanime. Leve em frente o seu casamento, mas não ponha fim ao relacionamento. Mas o amor é construído. O relacionamento é trabalhado. Busque graça de Deus. Peça a Deus para fazer o amor brotar, o amor renascer. Lute para que esse amor possa florescer. Clame a Deus. Deus dará graça e misericórdia. Mas o casamento não é enquanto durar o amor, mas é enquanto durar a vida. Até que a morte os separe. Não é brincadeira, não é jargão. É algo que Deus trata de forma séria. Quantos casais hoje vivem relacionamentos descartáveis e trazendo isso para dentro das igrejas? Casais que se separam sem razão, sem motivos, por coisinhas pequenas que vão ganhando proporção até o fim de um relacionamento. Relacionamento nunca foi fácil entre duas pessoas. Sempre haverá desgaste, dificuldades, mas nós precisamos entender, uma vez casado para sempre. Eu não posso brincar com esse tema. A Bíblia não brinca com isso. A Bíblia não trata isso com leviandade. Ela é muito clara ao dizer. Paulo ordena aos casados que permaneçam casados. Que Deus abençoe-nos, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força e sabedoria para manter os nossos relacionamentos firmes pela graça e pela misericórdia de Deus, pelo amor ao nosso Deus, por obediência a Deus. Mas meu cônjuge não. Faça isso por amor a Deus, faça isso por obediência a Deus e segura firme. Você, se é um homem e uma mulher que quer agradar a Deus, honrar a Deus e obedecer a Deus, que essa palavra divórcio nem mesmo seja pensada ou mencionada no seu relacionamento. Que Deus te abençoe e eu espero você no próximo encontro.